Olá, eu sou o Meike Souza e está começando mais um programa Economia na Academia. Olá, acadêmicos. Eu sou o professor Silvânio Medeiros. Estamos aqui mais uma vez no programa Economia na Academia. O tema de hoje será o problema do petróleo na Arábia Saudita. Mas antes de nós entrarmos nesse tema propriamente dito, eu tenho que falar uma coisa para vocês do que se trata, porque o petróleo está em voga nesse momento, agora atualmente. Eu tenho que classificar, para vocês entenderem melhor, o que é o petróleo. Ele se classifica economicamente como uma commodity, né? E o que é uma commodity? A commodity, ela é um produto, um bem, que tem uma característica. Qual que seria essa característica? Ela é um produto in natura, é um bem in natura, ou seja, com pouco valor agregado, baixo valor agregado. E, segundo alguns autores, a commodity ela é dividida em 4 categorias. Teríamos aí a commodity agropecuária, exemplo seria a soja, o trigo, né? Temos também a commodity financeira, que seriam as moedas, o euro, o dólar, o real, commodities financeiras. Mas a mais importante aqui nesse caso é a commodity, como eu diria, mineral, que no caso poderia ser um exemplo aí, o minério de ferro, ou no nosso caso o petróleo, que é o que nós viemos falar aqui hoje, tá? Então, o petróleo é um tipo de commodity mineral. Ele tem essa característica. Ele tem um preço estabelecido mundialmente. Então, o barril do petróleo, não importa onde ele seja produzido, onde ele seja retirado, em qualquer parte do mundo, ele tem um preço tabelado internacionalmente. E vários países precisam deste combustível para funcionar as suas indústrias, e daí a sua grande importância, né, no cenário mundial. Muito bem. Agora eu vou ler para vocês um pouquinho da manchete, de algumas manchetes de alguns jornais que veicularam sobre esse assunto. O incidente ocorrido no último sábado provocou uma redução de 5% na produção mundial de petróleo, o que fez o preço do barril disparar no mercado internacional, atingindo a maior alta em uma seção desde a Guerra do Golfo em 1991. Os rebeldes Houthis do Iêmen reivindicaram a autoria do atentado, que seria uma resposta aos ataques da coalizão liderada pela Arábia Saudita contra eles. Mas os Estados Unidos, que apoiam os sauditas, insistem que o Irã, aliado do grupo rebelde, está por trás da defensiva, ou melhor, da ofensiva. Os iranianos negam, por sua vez, qualquer envolvimento no episódio. O fato é que o ataque desestabilizou ainda mais a região do Golfo, revelando a vulnerabilidade de instalações petrolíferas de importância vital para a economia mundial. E, consequentemente, acelerou a escalada da tensão entre o Irã e os Estados Unidos. E agora nós vamos entender o xadrez geopolítico por trás do conflito e o possível impacto para os consumidores da alta do petróleo. Muito bem, então deu para ter uma ideia como é que está essa tensão lá na Arábia Saudita. Para ser mais específico, foram 2 instalações, 2 grandes refinarias, complexo de refinaria, que foram alvo aí desses atentados. Essas 2 refinarias, elas são responsáveis por mais ou menos 50% de toda a produção da Arábia Saudita. Só para vocês entenderem o que nós estamos falando, a Arábia Saudita
é o país que mais exporta petróleo no mundo. Nós sabemos que ela não é agora, não está em primeiro lugar nas reservas. Até pouco tempo atrás, a nossa vizinha aqui, a Venezuela, ultrapassou, né, em termos de reservas, um pouquinho mais do que a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita ela tem um grande histórico, né, uma grande tradição, porque se nós pegarmos desde um pouquinho atrás, lá pelos idos de 1935, ela contratou, os responsáveis pelo país contrataram uma empresa norte-americana para fazer a prospecção de petróleo em seus terrenos. E durante 3 anos depois, mais ou menos em 1938, essa empresa norte-americana descobriu que havia petróleo no subsolo saudita. Só que não apenas descobriu que havia petróleo, havia muito petróleo. Eles, naquele momento, eles ousaram em dizer que eram as maiores reservas de petróleo do planeta. Pois bem, então, de lá para cá, eles se firmaram e mostrou ao mundo que o país que mais tinha petróleo era ele, e eles foram um dos fundadores da OPEP. O que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E a Arábia Saudita é quem lidera nessa organização aí. Muito bem. Então, se eles são os maiores exportadores, ou seja, produzem muito, então eles conseguem influenciar no preço do petróleo. É aí que eu quero chegar. Como eles conseguem influenciar no preço do petróleo, eles ditam as regras. Né? Eles ditam as regras. E o que aconteceu agora foi contra a vontade dele. Foi um atentado que fez com que fosse reduzida essa produção mais ou menos aí em 5% de todo o volume de petróleo que circula no mundo. 5%. Daí vocês vão perguntar assim, 5% é muito, professor? Não é pouco? Não, é muito. Apenas esses 5% de redução na produção de petróleo e na circulação desse petróleo pelo mundo todo provocou uma alta de mais ou menos 20% no preço dessa commodity. 20%. E aí, o que isso pode nos afetar aqui no Brasil? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Seria o preço do petróleo. Podemos dizer assim, alguém pode falar assim, o petróleo não é tão importante assim, porque nós já temos hoje novas fontes de energia, como a eólica, como a energia fotovoltaica, que é a solar. Mas não. O mundo hoje, a matriz energética do mundo, ainda hoje, é o petróleo. Não tem para onde nós corremos. O petróleo é muito importante. Pode passar alguns anos aí, ainda vai continuar sendo o petróleo. É o petróleo que dita todas as regras da economia mundial. Só um exemplo. Vamos parar para pensar um pouquinho. Do petróleo se deriva a gasolina, o óleo diesel, vários outros combustíveis. E esses combustíveis são aqueles que fazem uma economia funcionar, toda a parte de base da economia. Vamos pegar, só por exemplo, os transportes, seja ele rodoviário, né, aéreo, tudo precisa de um derivado do petróleo. Então, se o petróleo aumenta, vai encarecer um leque de produtos muito grande. É nesse ponto que eu queria chegar. Então, esse fato aí que ocorreu lá na Arábia Saudita pode impactar, né, a questão do preço de alguns produtos. E, por que não, até afetar a inflação. Mas vai depender de um detalhe. De quanto tempo essa crise, esse problema de abastecimento lá na Arábia vai durar. Há alguns especialistas que dizem o seguinte, que se essa crise, vamos dizer assim, essa crise entre aspas, perdurar durante mais de 6 semanas, aí sim, o petróleo, o preço do barril do petróleo, que é uma commodity, poderá atingir os $75. Aí sim, poderá começar a termos uma crise, né, em termos
do valor do preço do barril e encarecer alguns produtos em todo o mundo, inclusive no Brasil. Ok? Então é mais ou menos isso que eu gostaria, né, que eu vim aqui para passar para vocês, essa questão de que pode influenciar sim aqui no Brasil no preço de vários produtos que dependem, que tem no seu item de custo, né, na sua planilha de custo, os combustíveis. Então, se eleva o preço do petróleo, vai encarecer os combustíveis, que por sua vez vai encarecer todos aqueles produtos que são escoados dentro do Brasil ou em outros países, né? O Brasil, principalmente, que é um país com dimensões continentais, precisa escoar sua produção para o interior e gasta-se muito, né? Então, os transportes é um valor dentro do item de custo muito significativo e vai implicar no encarecimento de alguns produtos que são transportados, né? Sem contar a questão da geração de energia, né? Que nós sabemos que o Brasil, boa parte dele, funciona termoelétricas. E a termoelétrica precisa do óleo diesel para funcionar, que poderá encarecer também até a tarifa energética. Muito bem, nós encerramos por aqui. Espero ter elucidado alguma questão a esse respeito aí. E até uma próxima vez.